É um prazer estar aqui dividindo com vocês tudo que eu tenho visto e vivido perto das crianças. Eu me sinto uma verdadeira aprendiz das crianças, aprendo com elas como é os seus brinquedos, as suas brincadeiras. E hoje vou trazer esse olhar de lugares especiais do qual eu tenho visitado em diferentes regiões brasileiras. Eu desenvolvo uma pesquisa de brinquedos e brincadeiras pelo Brasil e vou trazer aqui para vocês, traduzindo um pouco essa linguagem muito rica, muito viva e com um vigor infantil que vale a gente pensar como ela está hoje acontecendo e como ela está podendo dialogar com a educação. Vou trazer então, vou começar aqui com uns slides e vou mostrar para vocês aqui o que eu tenho visto aí pelo Brasil. Mas antes de mostrar, eu queria trazer qual é o foco do olhar, né? Como você vê nessa imagem, esse menino focando o seu olhar, está direcionado, né? Penetrado ali. E qual é o olhar desse trabalho? Na verdade, o que a gente está pretendendo é traduzir e dialogar com o que é produzido pelas crianças, né? E como é que essas produções, como é que esses gestos, essas brincadeiras, elas são reconhecidas por nós adultos e por nós educadores e por nós pais, mães. Como que a gente entende isso e como a gente pode se usufruir desses brinquedos e brincadeiras para ampliar, desenvolver e, enfim, dialogar com as crianças, tá? Então essa é essa perspectiva. E como é que isso acontece? O que a gente olha para a brincadeira? O que é importante atuar nessa relação? Eu vou dar um exemplo. O café com leite, né? Acho que todo mundo sabe, ou pelo menos já viu ou viveu essa experiência do café com leite, que é aquela criança que está ali na brincadeira, mas ela não vale, né? O que ela faz, ninguém vai julgar, ela pode errar, mas ela está dentro da brincadeira, fazendo junto com quem sabe e da sua maneira aprendendo. Então, a brincadeira vai se desenrolando com essa criança errando, tentando, se reavaliando, mas fazendo junto. Os outros dão chances para ela, vão deixando ela experimentar e ninguém fica ao lado dela explicando, mostrando, deixando claro as regras. É ela que tem que buscar esse saber. É ela que tem que estar ali atenta para tudo que está acontecendo, para que ela vá aos poucos galgando ali uma possibilidade de um dia chegar e dizer: hoje eu estou a Vera. Ou seja, hoje eu não sou mais café com leite, até porque não existe ninguém que quer ser café com leite para o resto da vida. Todo mundo quer aprender, todo mundo quer mudar de posição daquele que não sabe para aquele que sabe. E assim, a criança faz na sua brincadeira isso, ou seja, já é um mecanismo próprio da brincadeira você aprender fazendo com quem sabe, e um dia que você se autodenomina sabedor daquela atividade, é você que define que ali você está a Vera, né? Então esse é um exemplo para a gente perceber o quanto a brincadeira traz elementos de aprendizado próprios das crianças. Agora, como é que esse mecanismo próprio de aprendizado, que é tão corriqueiro nas crianças, como é que isso hoje faz parte da aprendizagem das crianças dentro da escola? Será que há uma conversa entre o que há fora dos muros da escola com o que é feito dentro da escola, né? Como que esse diálogo com essa linguagem própria da criança acontece
com a educação. E é essa, então, a forma de trabalho e de atuação que a gente vem desenvolvendo. O que é que estamos olhando quando a criança brinca? Como é o nosso foco de olhar para a criança? O que a gente presta atenção? Como que a gente enxerga nuances ali na brincadeira que possam nos ajudar a entender melhor essa criança e a sua linguagem, a sua expressão. Tá? Então, vou começar aqui a passar algumas imagens de coisas que eu tenho visto e vivido com crianças pelo Brasil, mas antes de vocês verem essas imagens, bem provavelmente você vai dizer assim, mas isso não tem nada a ver com a minha realidade, são outras crianças que vivem em outros contextos, essas crianças têm idades diferentes da qual eu trabalho. Não é esse o objetivo. Apresentar aqui algo que possa ser aplicável diretamente, ou seja, uma brincadeira, né, uma realidade que possa ser transferida na sua realidade. A ideia é poder traduzir a linguagem do brincar, seja lá onde for, e que ajude a pensar a realidade de cada um. Quer ver? Vamos começar aqui com o primeiro slide, tá? Bom, aqui então a gente tem, né, um exemplo de um menino no Espírito Santo que produziu o seu próprio carrinho. Esse menino tem 10 anos, tá vendo? Tem 10 anos, ou seja, não é a idade de educação infantil, a gente sabe bem isso, porém, ele, quando estava com idade, né, de educação infantil, bem provável que esse menino, ele participava ativamente, por exemplo, do fazer de adultos que estavam ali produzindo, né, coisas com madeira, fazendo o seu galinheiro, enfim, a cerca da sua casa, e que dessa forma ele foi criando uma habilidade, foi criando uma referência com esse fazer, que deu a ele essa possibilidade de testar, né, o seu próprio fazer e construir habilidosamente um carrinho da qual ele faz. E próximo slide. E aí ele pode brincar, né, com esse carrinho com seus amigos. Próximo. Bom, aqui é mais um exemplo também, já um menino também, né, com 13 anos, ou seja, um menino mais velho, mas que não seria de primeira vez para fazer um carrinho assim, que ele daria certo, né? Ou seja, para a gente ver a construção de brinquedos por crianças em espaços absolutamente espontâneos, né? Ninguém pediu para ele fazer esse carrinho, ninguém está, né, obrigando, não é uma atividade isso, ele faz porque ele quer, porque ele gosta, porque isso realiza ele. E isso, na verdade, ele foi sendo construído passo a passo, né? Não é assim que já de primeira ele vai dar conta de chegar a essas respostas, né? E essa construção continuada é que mostra pra gente como a criança, quando faz o seu próprio brinquedo, ela tem uma busca de uma verdade ali, né? Ou seja, ela vai mostrando pra gente que, por exemplo, os carros, ou eles são de verdade e a roda roda mesmo, né? Esse exemplo, o menino criou uma roda para aquilo, e o caminhão cabem 4 outras crianças que carregam, passam por aí. Então, tem ali uma funcionalidade para aquele brinquedo que é extremamente valiosa para a criança. Criança, quando constrói o seu próprio brinquedo, seja mais simples que for, ele imprime essa verdade. Ele nunca vai construir um carrinho, por exemplo, que a roda não rode. Um barco que não flutue. Um avião que não voe direito. Então, ele vai buscar essa funcionalidade até a coisa dar certo, né? Vamos ver mais um exemplo. Aqui, por mais simples que apareça, né, uma rodinha de chinelo e, né, um pauzinho, enfim, o menino ele
não tão elaborado o objeto, mas não é isso que importa, né? Na verdade, não é o objeto concreto do brinquedo que mostra essa verdade, mas sim é esse menino, por exemplo, contando pra gente que ele vai de carro para a escola. E ele vai mesmo, é esse carrinho que ele está aí na mão que leva ele para a escola. Todo dia ele faz brrr e sai com esse seu carrinho andando até a escola, né? Porque a roda está lá rodando, ele junta com os outros, vai todo mundo junto com o seu próprio carrinho à escola. E aí então cria essa verdade a partir de brinquedos que são construídos com coisas achadas ao redor, né? Não é nada comprado, enfim, não é nada feito, né, com coisas que necessitem de objetos que eles não estejam disponíveis ali no seu fazer. Próximo. E aqui, então, né, mais um exemplo, e a gente vê, né, são espaços diferentes, realidades diferentes, porém com uma realidade que junta todas essas crianças, que é o desejo dessa construção. E aí, para falar desse desejo, vou trazer um exemplo, né, que aconteceu comigo e que vale para dialogar com isso. Quando eu estava na Amazônia, numa comunidade indígena em Roraima, são Wapixanas, a gente construiu, junto com as crianças lá, um peão feito com uma semente de tucumã. É bem difícil de construir, não é fácil, a gente demorou bastante tempo, e aí passou o dia inteiro só brincando com esse peão, né? E no dia seguinte, na hora que eu passei no lugar onde a gente tinha jogado, eu achei um dos peões caídos no chão. E aí, na hora que eu vi esse peão, eu pensei, puxa vida, eu já sei de quem é esse peão e eu vou fazer o seguinte, eu vou ajudar esse menino que deve estar na casa dele, procurando aonde está esse peão. Então, fui, lavei e fui atrás desse menino. Porque eu aprendi que quando a gente constrói alguma coisa, a gente valoriza essa coisa. E valorizar significa mantê-la conosco, guardá-la, né? Então eu pensei, ele perdeu, coitado dele. Então eu vou ajudá-lo. Pois esse menino me ajudou a refletir muito sobre um aspecto do ciclo da brincadeira. Quando eu fui devolver o peão para ele, ele olhou seriamente nos meus olhos e disse, Renata, a brincadeira já acabou. E nem quis mais o brinquedo. Ele me mostrou, com 9 anos, que o ciclo da brincadeira, ele começa na hora que você deseja brincar daquilo. E aí você passa isso na sua cabeça, você quer brincar de peão, o que você tem que fazer? Você tem que encontrar outros que queiram também, e aí ir buscar, né, a semente, buscar as coisas, e não precisa ser semente em peão, em floresta, pode ser uma cabaninha, né, debaixo de uma mesa. Então você tem que desejar isso, você tem que ir atrás do lençol da sua mãe, você constrói aquilo, você elabora esse espaço, vocês discutem, né, as crianças discutem entre si o como aquilo vai acontecer. E aí essa construção, ela é parte efetiva da brincadeira. E o jogo em si, ou a brincadeira de cabaninha em si, ela é parte de um ciclo do brincar. Ou seja, construir brinquedos é efetivamente brincar, né? É uma construção, inclusive, de si mesmo, né? O tempo todo você testa. Uma vez você faz o peão, na segunda vez você vai fazer diferente, o seu segundo carrinho, né? Esses meninos que constroem carrinhos, várias vezes eles falam, não, pode levar. Eu falo, nossa, mas você fez, né, um carro tão elaborado, demorou tanto e tudo, pode levar, né? Porque para eles esse exercício do fazer é totalmente parte da brincadeira. Então isso deixa muito claro, né? Então o que é que essa relação com essa construção também pode dialogar lá na casa, né, com o seu filho, dentro de casa ou dentro da escola, como que a gente pode olhar para isso, como a gente pode se aproveitar, sabendo que a criança tem esses mecanismos de construção, sabendo que ela necessita deles para se entender, como é que a gente pode facilitar, favorecer com que isso aconteça, né, para que
a gente se utilize dos próprios mecanismos da criança para trazer ela mais efetivamente, trazer a criança mais efetivamente no seu trabalho com a escola, né? Próximo. E aqui eu trouxe também mais um exemplo que são as meninas, né, pulando elástico, tá, em diferentes realidades brasileiras, e aí é bacana ver o quanto que as brincadeiras, elas não têm uma região definida, elas são de todos, elas não são propriedade de determinadas culturas, muito pelo contrário, elas são seculares, são universais, né? E elas acontecem ainda hoje, mesmo em centros urbanos, mesmo em grandes metrópoles. O importante é a gente perceber o que estamos conseguindo enxergar. É claro que centros urbanos, né, as crianças estão em contato com coisas que às vezes afastam elas de relações de brincadeiras dessa forma, mas não desapareceu e não sumiu, né, atividades que, se a gente vasculhar, a gente enxerga muito bem, né? Então, próximo. Vamos ver essas meninas brincando de elástico e como elas se propõem espontaneamente a fazer, por exemplo, isso que vocês estão vendo aí, que são gestos muito difíceis, complicados, tá? Mas, claro que ela não chegou nesse gesto de um dia para a noite, ou seja, ela foi, né, criando a sua própria relação, e essas brincadeiras, elas são brincadeiras sazonais, né? O que significa isso? São brincadeiras que elas passam um tempo acontecendo, depois some, essa brincadeira desaparece, e depois elas retomam de novo, aí passam mais um tempo brincando daquilo. Por que até que elas têm que sumir? Para que essa criança se desenvolva, né, e volte na sua atividade mais para frente, quando ela já tem uma nova habilidade, tá? Então, você vê que nessas brincadeiras, quando a gente olha para elas, a gente consegue enxergar um currículo inteiro dentro dessas brincadeiras, né? Se a gente tentar traduzir esse gesto aqui, o que tem de capacidades e habilidades ali, né? Se você vai propor uma atividade para desenvolver as mesmas capacidades e habilidades que ela já faz espontaneamente nesse gesto, eu não sei se a gente conseguiria chegar num nível gestual, assim como ela está mostrando aqui para a gente, de uma forma bem livre, né? Próximo. E aí, então, mais alguns exemplos para a gente ver que são brincadeiras feitas em diferentes contextos, né? Aqui na Amazônia, tá? Pode passar. E aqui em São Paulo, numa escola particular, né? Crianças fazendo exatamente a mesma coisa que no Brasil todo faz. Ou seja, eu acho que essas brincadeiras, elas conversam com todos, porque elas são propriedade do homem, né? Elas estão atuando ainda hoje, porque elas dialogam com essa relação humana num canal até mais profundo do que a própria cultura. Eu acho que a cultura, ela dá esse colorido, ela dá essa vestimenta para aquilo, como ela está acontecendo, as regras, são as cantigas, enfim. Mas essa unidade acontece, eu acho que ainda numa camada mais profunda do que a própria cultura. Pode passar. Bom, aqui um exemplo de uma brincadeira para a gente perceber em que crianças, em seus momentos espontâneos, elas estão brincando em diferentes faixas etárias, né? Elas se encontram em grupos, tá? E aí, crianças de 4 a 14, 15 anos brincando das mesmas coisas, né? Nessa foto dá para ver bem isso, né? Então, são aquelas crianças que têm que se ajustar, os mais velhos têm que se ajustar para conseguir que os outros caibam na atividade, os mais novos da mesma forma, né? Eles têm que ir refinando os seus gestos, aprendendo com a referência daquele que já sabe, né? Então, acho que esse também é um mecanismo muito valioso de aprendizagem das crianças. Estar com crianças em diferentes faixas etárias, né? Isso é da cultura geral da criança, quer dizer, essa linguagem com que ela aprende, essa linguagem com que ela
se relaciona ali nos seus grupos sociais espontaneamente. Então, mais uma vez, eu acho que é também um tema importante para a gente refletir sobre as oportunidades que estão sendo dadas para as crianças dentro das escolas de conviverem com diferentes faixas etárias e a gente perceber a riqueza que é essa convivência com essas crianças de diferentes faixas etárias e como elas próprias se organizam na sua aprendizagem, tá? Pode passar o próximo slide. E aqui, então, mais um exemplo, né? São crianças chavantes, tá? Em que estão brincando aqui da brincadeira da forquilha e que já desde bebezinhos pequenininhos estão na mesma atividade que os adultos fazem, né? Que os mais velhos, os adolescentes fazem. Ou seja, está todo mundo tendo a possibilidade da participação efetiva daquilo que é parte daquela cultura, né? Então, eles estão tendo essa oportunidade de, desde bebezinhos, conviverem com aquilo que todos fazem, né, em diferentes épocas da vida, né? E aí eu queria, já falando aqui do povo chavante, trazer um exemplo também que aconteceu comigo nessa aldeia, que trata um tema bastante interessante, que como as crianças também têm uma forma bastante silenciosa de aprendizagem. Quando eu estive nessa comunidade chavante, as crianças não sabem falar o português, então a minha forma de comunicar com elas era gestual. E ali eu levei uma experiência de figuras de barbantes e, como eu não conseguia explicar nada, eu simplesmente comecei a mostrar para elas como é que eu desenvolvia essas figuras de barbante, mexendo os meus dedos e traçando o barbante no meu dedo. E elas só me olharam. Elas nem pegaram os outros barbantes da frente, elas só me observaram. E eu fiquei refletindo, será que isso, né, que vão aprender assim? O que vai acontecer disso? Será que elas estão, o que vai acontecer? E no dia seguinte, eu estava passando, chegava uma criança e mostrava a figura pronta para mim. Aí mais para frente passava outra criança com a figura pronta. E aquilo me gerou assim uma reflexão e eu fui conversar com o professor deles e perguntei se eles já tinham feito essa brincadeira, se eles conheciam esses gestos, e o professor me garantiu que eles nunca tinham feito isso, e ele me disse uma frase que eu nunca mais esqueci, que ele me falou o seguinte, ele olhou para mim e disse: Renata, vocês professores brancos, vocês falam demais. E foi embora. E isso, claro, né, foi um impacto bastante grande para mim e eu realmente comecei a olhar como é que a gente ensina as coisas, né? E vi que, de fato, há um blá, 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 muitas vezes, para uma idade em que a criança nem se conecta tanto com esse falatório todo, né? E a gente fala tanto, muitas vezes, que esquece de ver que há um silêncio na aprendizagem das crianças que é extremamente rico, que é, inclusive, aquela criança que nem está dentro da brincadeira, ela está sentadinha lá no canto, e a gente, às vezes, até fica puxando ela, venha brincar, venha brincar. Só que a gente esquece que ela, do jeito dela, já está brincando ali fora, observando, 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 até uma hora que ela vai querer ou não entrar ou fazer aquela atividade, né? Mas é mais importante que ela esteja silenciosa ali na sua observação do que às vezes ela está dentro da atividade e nem quer estar lá dentro. Ela aprende mais quieta no seu canto do que às vezes ela estando dentro e nem sem querer estar lá dentro, né? É mais significativo às vezes ficar só na observação, né? Então, acho que foi mais um exemplo para a gente ver quais são os recursos, né, que as crianças usam na sua exploração. Próximo, por favor. Bom, e agora eu vou trazer alguns exemplos, tá, de crianças brincando dentro da escola, tá?
E aqui, então, é essa imagem, e eu trago uma frase do professor Marcos Ferreira Santos, que vocês vão ver daqui a pouco ele falando num vídeo que eu vou mostrar para vocês. E ele diz uma coisa que eu acho muito valiosa. Ele fala assim: a escola é um espaço de arriscar-se ao imprevisto, da experimentação, de um fazer junto, vivencial, que tem como matéria-prima a criação. Em outras palavras, um espaço de brincar, né? Então você vê, o espaço do brincar, a brincadeira é esse, é espaço de se arriscar, é o espaço de viver esse imprevisto, é o espaço da experimentação, do fazer junto vivencial, né? Ou seja, é um espaço que não dá para você planejar muito, né? Até porque você está criando uma liberdade, né? E a liberdade, ela é isso, é uma ousadia que vai acontecer, é um risco. E aí essa imagem traduz para mim bem o que a gente está falando, né? Uma menina que consegue pegar objetos de um cotidiano que está ao dispor dela para ela usar na sua brincadeira, e eu acho já isso uma oportunidade riquíssima, você não ficar oferecendo só brinquedos industrializados, brinquedos comprados, mas objetos que não têm uma resposta já tão definida, e aí ela própria cria uma coisa que, se eu, como educadora, pensasse em criar isso, não sei se eu chegaria nessa resposta, que é uma coisa ousada, né? Ela criar um carrinho em cima desses cones de papelão, assim, né? Ou seja, para ela chegar aí demorou, ela trabalhou muito, né? Ela se arriscou bastante, ela entende dos perigos, mas ela está o tempo todo mostrando que está disponível ao desafio, tá? Próximo. E aqui mais um exemplo também, né, de meninos que têm ao seu dispor esses objetos, né, amplos, abertos, caixotes de madeira, pneus, tocos de árvore, tábuas, restos de berço, enfim, né, uma diversidade de objetos, e que eles usam ao seu benefício sem que alguém precise dizer a eles o que é para fazer. E cada vez com que eles vão produzindo algo, eles renovam aquilo. Uma vez eles constroem um barco, outra vez é um castelo, né? E aí eles mostram aqui também nessa imagem o como eles têm esse exercício de carregar, aquilo é pesado, né? É uma construção difícil, mas eles estão dispostos a fazer aquilo a sua brincadeira, né? Próximo. E depois a gente vê, né, na próxima imagem o como eles traduziram a si mesmo a partir disso que eles geraram, né? Eles têm aí, né, nessa expressão desse menino aí em cima, né, esse gesto do herói, né, do guerreiro, daquele que eu conquistei a mim mesmo, né? E ainda eles põe esse detalhe dessa canequinha em cima ali da perna de pau, assim, até para dar esse tom, essa estética, assim, de que, sim, sou eu o dono de mim mesmo, né? Enfim, então acho que esse é um belo exemplo para isso, tá? Próximo. E agora vou mostrar para vocês um exemplo bem rico e extremamente simples de que acontece cotidianamente em qualquer escola, mas que traduz fielmente o que é, de fato, a forma com que a criança brinca, né? Essa é uma experiência que aconteceu comigo na favela de Heliópolis, numa creche, né, dentro da creche, e eu acompanhei, então, o cotidiano dessa escola por bastante tempo e presenciei em um dia essa cena que eu queria apresentar aqui para vocês, tá? Esse é um menino que estava, então, no tanque de areia, fazendo uma atividade que é muito corriqueira por várias crianças, ou seja, encher uma garrafa com areia. Então, isso é tão sério que você vê muitas crianças fazendo, e por muito tempo eles são capazes de sentar no tanque de areia e encher, e encher,
e encher aquele potinho, né? Se fosse uma banalidade, se fosse simplesmente o que às vezes a gente vai, isso é coisa de criança, né? Como se coisa de criança fosse menos, né, ou menor, isso não seria tão recorrente e tão presente aí em tantos lugares, né? E aqui a gente pode ver, então, ele colocando ali a areia, e ao ponto que ele virou para mim e falou assim, olha, isso está quase pesado, né? Essa garrafa agora, ela está quase pesada. Na hora que ele me diz isso, ele já sabe o que é o pesado, o leve e melhor ainda, ele já tem o quase, ele tem a dimensão do meio termo, né? Nem só o pesado e o leve, mas ele tem isso na experiência de segurar a garrafa, na experiência de testar isso, né? Próximo. Bom, é tão importante isso para ele, né? É tão valiosa essa atividade para ele, que isso, claro, gera nas outras crianças ali em volta o mesmo interesse, né? Então, aqui nessa imagem, a gente vê o desafio que eles estão se propondo a essa séria missão de embocar uma garrafa em cima da outra sem que nenhum grãozinho seja desperdiçado, né? Porque é tão sério para eles, é tão verdade aquilo que eles estão atentos e têm essa fina habilidade de tentar embocar uma garrafa em cima da outra, né? E aí vamos ver o que vai acontecer. Próximo. Bom, em seguida chega um terceiro menino que não tem, assim, né, tanta habilidade naquele momento e ele vai tentar fazer, encher a garrafa também, só que na hora com que ele joga a areia, ele desatentamente deixa um monte de grãozinhos caírem para fora. Olha a cara do primeiro menino quando ele percebe, né, o que está acontecendo. E aí eu olhei para essa cena e fiquei cá pensando, ele vai dar um chega para lá nesse menino desatento. Ele vai tirar esse menino da brincadeira e falar, saia daqui porque você está me atrapalhando. Eu imaginei isso. E pela minha surpresa, olha o que esse menino fez. Ele inclui o erro do outro e coloca do lado da boca da garrafa o seu potinho para que tudo que fique desperdiçado entre para dentro do potinho e aí ele vai recolocar tudo de novo. Ou seja, ele entendeu o problema que estava acontecendo, ele respeitou o outro e ele criou uma resposta para aquele problema e aí ele achou essa solução para que a séria atividade de encher pote não seja, né, descumprida ali com essa falta de habilidade do seu amigo, né? Bom, e aí é claro que toda criança também quer se superar, também quer viver o desafio, e aí nessa outra imagem aqui a gente percebe um menino que vai atrás de um outro recurso para encher mais ainda e mais rápido a garrafa. E ele próprio, né, porque ninguém sabe tudo, ninguém tem todas as respostas, percebe o que está acontecendo, tá? E aí, dessa vez, quem é que ajuda ele, tá? É o outro, aquele que não estava tão atento de primeira mão. Quando você vê ali a mãozinha dele, ele coloca a garrafa mais na diagonal para mostrar que ele também sabe que ninguém não sabe nada, que ninguém é burro, que não tem condição, não é que ele estava desatento da outra vez, que agora, né? Ou seja, ele com a sua mãozinha, ele coloca a garrafa assim na diagonal e mostra, eu também sou capaz, né? E aí ajuda a ter o ângulo melhor para que toda a areia seja colocada dentro da garrafa. Bom, e aí o que acontece, né? Acontece que aí esse menino, então, preenche essa garrafa e aí ele vai voltar ali na areia e despejar toda a areia de volta para começar tudo de novo.
Quer dizer, qual que é o objetivo dessa brincadeira, né? Se a gente for traduzir assim, ele está ali, ele vai recomeçar tudo de novo. E nessa imagem aqui, ele mostra a garrafa e fala assim, olha, agora está vazia, né? Agora ela está completamente leve. Ou seja, né, mais uma vez, ele deixa claro isso para a gente, né, que ele tem esses conceitos, né? Próxima. Então, eles ficam nessa atividade de encher a garrafa, de se testar, de se desafiar, de produzir esses saberes através dessa simples atividade, né? E aí vão de novo jogar ali tudo de volta, tá? E a cada vez começar tudo de novo até a hora que alguém chamar, tá na hora de lavar a mão e tomar um lanche, enfim, né? E sair aí dessa atividade. Então esse é um exemplo de como, se a gente estiver atento à brincadeira, se a gente puder traduzir essa brincadeira, né, a gente vai encontrar inúmeras soluções dadas pelas próprias crianças que às vezes a gente está buscando de uma outra forma para que as crianças se utilizem delas, mas elas já estão utilizando ao seu jeito, à sua forma, e elas estão aprendendo conceito, às vezes, que a gente está fazendo no papel, preenchendo caderno e livro, enquanto no tanque de areia isso já está efetivo, isso já está acontecendo, isso já há um diálogo, e um diálogo através da experiência vivida, não de um conceito de informação, mas de uma experiência vivida por aquelas crianças, dessa forma, né? Então, isso eu acho que é um bom exemplo para a gente perceber como é que se trata esse olhar. Como é que a gente pode lapidar o olhar para enxergar o que há dentro da brincadeira, né? Valorizar essa brincadeira e garantir esse espaço cada vez mais efetivo e ter a coragem até de poder ampliar esses espaços de brincadeiras, favorecer esses espaços de brincadeiras, onde o professor esteja lá, atuante, lado a lado dos seus alunos, né, onde os pais dentro de casa, da mesma forma, podem fazer, né, estar juntos, presentes ali, né, nessas atividades que a princípio são coisas de menino, né, coisa de criança, mas se a gente olhar por um prisma mais profundo sobre essas coisas de crianças, a gente tem muito a ganhar, né, porque a criança ela traduz o homem, ela traduz o que somos. Então elas são um espelho do que somos, né? Então se a gente puder se aproximar dessa brincadeira, a gente vai sem dúvida, se favorecer bastante. Você precisa estar aberto, né, e disponível a isso. E aí eu queria trazer uma parte aqui de um filme que a gente fez no Território do Brincar, que apresenta essa proposta do Território do Brincar. E a gente vai mostrar só um trecho, porque vocês vão ter esse filme disponível, já tem, na verdade, aí na escola de vocês, esse filme, então a gente vai mostrar uma partezinha dele que depois vocês podem assistir o resto entre vocês, com as crianças, com os pais, enfim, mas que traduz um pouco mais esse olhar, essa linguagem. E aí agora a gente, nesse filme, trouxe alguns especialistas na área do brincar para ajudar a gente a pensar, a olhar a tudo isso. Né? E, inclusive, são esses e outros especialistas que vão estar fazendo parte também do site do Território do Brincar, né? E que a gente vai poder dialogar entre todos através desse site sobre essa perspectiva. Então, mais uma vez, convido vocês a fazerem parte dessa rede através do site, porque acho que vai ser muito rico se tivermos uma conversa com pessoas ali na ação, na ativa, com a criança no dia a dia. Então vamos assistir aqui a um trecho do filme do Território do Brincar.
Hoje, no século XXI, as lições não estão mais nos livros, nas teorias. Essa é a grande missão desse trabalho, né? Traduzir para o homem o que há de mais primordial nele. Eu dou banho como se fosse menina de verdade. Mostrar as dificuldades que a criança tem vivido, né? Nas grandes cidades e pelo aliciamento da indústria e do consumo de tantas coisas, né? A gente pode observar isso e denunciar isso e mostrar esse aspecto, mas a gente está falando assim das dores disso, né? E o seu trabalho quer falar da saúde da infância, né? Do que tem de vida, de riqueza, de experiência que nós precisamos aprender. Só o fato de você mostrar esse outro modo de ser, essas outras possibilidades, você acaba sendo o rival do Pedro Álvares Cabral. Redescobrindo o Brasil. Talvez segui-los, que eles te levem, né, para os esconderijos deles, para os segredos deles, para esses lugarzinhos que todos nós tivemos. Aí o cabelo dela é bonito, ó. Só deixar ela assim, ó. Pior que ela não tem muito cabelo, né? As crianças têm a capacidade de falar assim, organicamente, do fundo do ser deles, da alma deles, do coração deles, né? E é aí que nós temos que reaprender alguma coisa que a nossa geração e as anteriores acabaram perdendo de uma certa forma. Precisamos aprender a entender a forma de como a criança se expressa, do corpo, dos seus objetos, da sua construção, porque por trás daquilo ali é que a gente consegue ver, né? Ver, ouvir, prestar atenção nesse universo da criança é um exercício sempre, né, de mergulho no que tem de mais essencial no ser humano. Quando a gente vê a criança dialogando nesse processo imaginário com a natureza, existe ali um casamento perfeito, fiel, antigo. E esse diálogo produz riquezas. A gente sempre esquece que a brincadeira ela é o modo de experimentação primeira nossa. A maneira de se apropriar e, como dizia o Gandhi, de desmontar um mundo. Quando você vê algo que está muito perfeito, já acabado, construído, é preciso abrir. É preciso ver como é que é por dentro. Toda experimentação ela é brincadeira. O cientista no seu laboratório também está brincando. A forma como a ciência se desenvolve é brincadeira. Bom, aqui é uma palhinha, né, do que a gente está tentando dialogar com o projeto, o Território do Brincar. Então, convido vocês a continuarem assistindo esse filme, né, e aí, a partir de agora, a gente está esperando vocês aí a dialogar conosco também através do nosso site.